Muita gente hoje que casou de novo e quer servir a Deus. Tá querendo servir a Deus, mas tá presa. Porque tem gente falando que quem tá no segundo casamento já tá condenado pro inferno. Já tá indo direto de tobogã pro inferno. É porque Então a pessoa. porque o cara teve um livramento e o cara entrou de novo, né? Então, tipo assim, o cara tá querendo servir a Deus, tá querendo ir, tá querendo fazer a obra de Deus, mas isso prende ele. Aí eu fui estudar. E aí, cara, quando você vai estudar o original, o versículo que eles mais usam, porque Deus odeia o divórcio, aí você vai entender que o original não é divórcio, é repúdio. Que era quando ele liberava a mulher sem a carta de divórcio. Aí ela não podia casar e ficava desamparada, porque a mulher não trabalhava, mulher era uma posse. Então ninguém poderia casar com ela, porque se casasse com ela, era apedrejado. Então ela ficava lá jogada, e aí é onde ela virava mulher de programa, porque era a única coisa que ela tinha pra fazer. É aí onde surge a fornicação. Né? Era a mulher repudiada. Então Deus odiava o repúdio. Então quando você pega lá, que esse texto é de Malaquias 2,16, quando você pega do versículo 13 em diante, o que ele está condenando lá é homem que maltrata a mulher, homem que trata a mulher violentamente, homem que trai a mulher, que é desleal com a mulher. E aí só no versículo 16 ele vai dizer que odeia essa prática, que era o repúdio. Aí a pessoa pega só o começo, com a tradução errada, que é Deus odeia o divórcio, e coloca uma carga. Então tem mulher hoje sofrendo dentro de casa, tem mulher apanhando, tem mulher sendo ameaçada de morte, tem homem abusando de criança dentro de casa, e a mulher às vezes não quer divorciar porque tem um versículo que o cara religioso usa para dizer para ela que Deus odeia se ela fazer aquilo. Aí quando você vai pro contexto lá de Deuteronômio 24, a carta de divórcio foi uma permissão de Deus justamente para corrigir isso. Corrigir essas práticas erradas que estava fazendo. Aí quando você pega lá no Antigo Testamento, quando alguém adulterava, era pena de morte. Quando um filho era desobediente, era pena de morte. Se uma mulher não casasse virgem, era pena de morte. Agora, quando a mulher era divorciada e casava com um segundo marido, Pedrejado. não tinha pena. A única coisa que ela não podia era voltar pro primeiro marido. Aí o que eles fazem hoje? Hoje eles colocam o adúltero, passam um pano pro adúltero e quer obrigar quem sofreu o adultério a continuar porque Deus odeia o divórcio. Então, beleza, nós devemos perdoar no Novo Testamento? Com certeza, é 70 vezes 7. Mas Deus não tira o peso, a dor de alguém que foi traído. E aí eu vou passar pano pro adúltero pra condenar quem quer se divorciar porque tá ferido, porque tá machucado, porque amou e em troca recebeu adultério. Então inverteu muito os valores. E naquela época a mulher era uma propriedade. Naquela época a mulher... Então o que Jesus vem fazer? Jesus vem corrigir isso. Jesus ele vem e fala assim, ó, então a partir de agora é o seguinte, Deus falou que desde o início ele fez homem e mulher, e os dois serão uma só carne. Mas qualquer que repudiar a mulher, sem ser por porneia, ou seja, sem ser por imoralidade, sem ser por qualquer outra coisa que dá um direito a ela casar, e casar com outra, comete adultério. Porque os caras iam lá, repudiavam a mulher e casavam com outra. E pronto. E aí essa aqui ficava repudiada, e ele lá casado no bem bom. Então ele falou, se você só se divorciar dela e não der carta de divórcio pra ela e casar com outro, você tá em adultério. Entendeu? Então assim, as pessoas inverteram muito o valor. Passa pano hoje pro adúltero, passa pano hoje pro agressor, pra condenar quem quer se divorciar legitimamente, que é justiça. Divórcio é prática da justiça. Jesus diz lá em Marcos que divórcio é um mandamento. Moisés não vos deu esse mandamento? Então é um mandamento. Se divorciar não é um mandamento, mas dar a carta de divórcio quando você quer repudiar a mulher é um mandamento. Entendeu? Então esse foi o conteúdo assim que mais fez eu estudar, mais fez eu aprofundar. Termo grego, termo hebraico, contexto da época, o que acontecia, o que era repúdio. E aí esse foi o conteúdo e trouxe, como se diz assim, o fruto, né? Que muita gente mandou, cara, eu tava pesada, eu me condenava, eu era isso, eu era aquilo. Tipo assim, um monte de gente falando. E veio os haters, né, cara? Veio os haters falando, quer passar pano pro pecado. Só que quando você estuda assim, quando você tem convicção daquilo que você tá falando, é muito de boa, sabe? É muito tranquilo.